Yesterday was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should... Fala pessoal, belezinha? Pessoal, então vamos voltar aqui então para a nossa segunda parte dessa videoaula a respeito das leis de Newton, onde nessa videoaula eu quero definir com vocês o que é a segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton. E eu quero resolver um exemplozinho com vocês de uma aplicação matemática da segunda lei de Newton, tá? Então a primeira coisa, se você não assistiu a videoaula que fala sobre a primeira lei de Newton, conceitos de equilíbrio, referencial inercial e massa de um corpo, clica no link sugerido para você ter acesso a essa videoaula, tá? Primeira coisa, quando a gente define a primeira lei de Newton, nós definimos o seguinte, que a primeira lei de Newton ela trata de situações onde nós temos os corpos em equilíbrio, ou seja, nós temos situações onde a resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a zero, tá? Isso é o que nós falamos a respeito da primeira lei de Newton. Então, quando a gente fala da primeira lei de Newton, eu estou tratando de situações onde a resultante das forças é igual a zero, onde eu posso ter uma situação de equilíbrio estático, posso ter uma situação de equilíbrio dinâmico, mas em ambas essas situações eu tenho corpos que têm acelerações igual a zero. Beleza? Quando a gente vai para a segunda lei de Newton, quando a gente analisa a segunda lei de Newton, nós não estamos tratando de situações de equilíbrio, ou seja, nós não estamos tratando de situações onde a resultante das forças é igual a zero. A gente agora passa a tratar de situações onde a resultante das forças não é igual a zero. Ou seja, agora eu passo a ter uma força resultante atuante sobre um determinado corpo. Então, ou seja, quando nós falamos da primeira lei de Newton, nós tratamos de corpos que se encontravam ou em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. Agora, quando a gente vem para a segunda lei de Newton, eu estou tratando de corpos que estejam em movimento retilíneo acelerado, movimento retilíneo retardado. Eu tenho situações onde o corpo se encontra em movimento circular e uniforme, circular acelerado e circular retardado. Por que eu estou falando disso? Porque quando eu tenho um corpo que esteja em movimento retilíneo acelerado, a velocidade desse corpo ela aumenta com o decorrer do tempo. Ou seja, esse corpo passa a ter uma aceleração. Assim como no movimento retardado. Nesse caso, o corpo se encontra, a velocidade desse corpo, a velocidade desse imóvel, diminui à medida que o tempo for passando. Ou seja, ele possui uma aceleração negativa. Quando o corpo se encontra em movimento circular uniforme, ele tem duas acelerações. Ele tem uma aceleração que nós chamamos de aceleração tangencial. Essa aceleração é igual a zero. Mas além da aceleração tangencial, ele tem uma outra aceleração que nós chamamos de aceleração centrípeta. Essa é diferente de zero e é o que faz com que esse corpo tenha o quê? Uma trajetória curvilínea, uma trajetória circular. Beleza? Então, no movimento circular uniforme, eu tenho uma situação onde a aceleração tangencial, onde a aceleração tangencial é zero e a aceleração centrípeta é diferente de zero. Quando eu vou para o movimento circular e acelerado, a minha aceleração tangencial é diferente de zero e positiva, e a minha aceleração centrípeta também é o quê? É diferente de zero. A mesma coisa quando eu vou para o movimento circular e retardado. Eu tenho uma aceleração tangencial diferente de zero e negativa, e uma aceleração centrípeta diferente de zero. Então, ou seja, quando o corpo se encontra em movimento circular, ele não tem situação de equilíbrio, ou seja, a resultante das forças que atuam sobre ele não é igual a zero, assim como no movimento acelerado e no movimento retardado. Então, ou seja, quando a gente vai para a segunda lei de Newton, o que eu estou tratando? Eu estou tratando de situações onde a resultante das forças que atuam sobre um corpo é diretamente proporcional à aceleração por ele adquirida. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que se eu tenho uma determinada caixa, por exemplo, apoiada sobre um plano horizontal, e atua uma força sobre essa caixa, na mesma direção
de atuação da força, vai surgir uma aceleração, ou seja, a aceleração que essa caixa vai adquirir é diretamente proporcional à resultante das forças que atuam sobre ela. Beleza? Isso dividido pela massa. O que isso significa? Que quanto maior for o valor da massa, menor vai ser o valor da aceleração. A gente está acostumado a ver essa equação da seguinte forma. Resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual a massa vezes a aceleração do corpo. Ou seja, nessa equação aqui, eu tenho a relação da segunda lei de Newton, que diz o seguinte, que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é proporcional à aceleração adquirida. Ou seja, a massa é o que nós chamamos de constante de proporcionalidade do corpo. Beleza? Então, tudo vai variar em função da massa. Se eu tenho uma massa grande, a aceleração é baixa. Se eu tenho uma massa pequena, a aceleração é alta. Beleza? Tranquilo? E uma outra coisa que a gente precisa definir com relação à segunda lei de Newton é que essa segunda lei de Newton ela é uma grandeza puramente vetorial. O que significa eu dizer que ela é uma grandeza puramente vetorial? Significa dizer que para ela ficar bem caracterizada, ela precisa de um módulo, de uma direção e de um sentido. Então, se eu quero determinar o módulo da força, o módulo da força ele é calculado pela expressão força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso é a equação que nós vamos usar para determinar o módulo, a intensidade, o valor numérico dessa força, que pode ser 10 newtons, 20 newtons, 100 newtons e assim sucessivamente. Essa força, além de ter um módulo, ela vai ter uma direção. Qual que é a direção da força? A gente diz o seguinte, que a força resultante tem a mesma direção da aceleração. O que isso significa? Que se a minha aceleração estiver acontecendo na horizontal, a minha força resultante também vai acontecer onde? Na horizontal. Beleza? Então, ou seja, uma aceleração na horizontal implica em uma força na horizontal. Se eu tiver uma aceleração na vertical, a minha força também vai ter uma direção vertical. Beleza? Tá? E além disso, além de módulo e direção, ela vai ter um sentido. Qual que é o sentido? A gente diz o seguinte, que a força e a aceleração apresentam sempre o mesmo sentido. Ou seja, se a minha aceleração tiver um sentido da esquerda para a direita, a minha força também vai ter um sentido da esquerda para a direita. Beleza? Se a minha aceleração tiver um sentido de cima para baixo, a minha força também vai ter o quê? Um sentido de cima para baixo. Tá claro isso? Então, em função disso, a gente vai definir, então, a nossa segunda lei de Newton. Beleza? Vamos fazer um exemplozinho aqui de uma aplicação da segunda lei de Newton para ficar bem claro de como que a gente vai aplicar essa segunda lei de Newton no nosso cotidiano, nos exercícios de vestibular, de Enem, de uma maneira geral. Pessoal, vamos fazer esse exemplo aqui, que é um exemplo da Universidade Federal do Ceará, para a gente entender como que nós vamos aplicar em algumas situações o conceito da segunda lei de Newton nos exercícios. O exercício fala assim, uma única força agindo sobre uma massa de 2 kg fornece a esta uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. A aceleração em metros por segundo ao quadrado produzida pela mesma força agindo sobre uma massa de 1 kg é... Então, veja bem, primeiro vamos coletar os dados do problema. Você tem aqui, primeiro, você tem uma massa de 2 kg, onde sobre essa massa, sobre esse corpo de massa 2 kg, eu tenho uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Então, quanto que vale a força que está atuando sobre esse corpo que está provocando essa aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado? Então, o que você vai fazer? Vai pegar a segunda lei de Newton
força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então, vai ficar força resultante é igual a massa, que é de 2, vezes a aceleração, que é 3. Então, eu tenho uma força resultante que vale quanto? 6 newtons, atuando sobre esse corpo de massa 2 kg, provocando uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Agora, se eu pegar essa mesma força e aplicar sobre um corpo de massa 1 kg, qual que é a aceleração que ele vai adquirir? Então é isso que a gente vai fazer. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton de novo. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração. A força eu tenho que agora é 6. A massa agora é de 1 kg. Qual que é a aceleração que ele vai possuir? Vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Então essa é a nossa resposta. Então a alternativa correta só pode ser D. Beleza? Pessoal, vamos então falar aqui agora da nossa terceira lei de Newton. A gente já viu lá na nossa definição do conceito de força, que para haver força é necessário que dois corpos, de uma certa forma, passem a se interagir. Então, ou seja, quando você dá um murro numa parede, por exemplo, você está interagindo com a parede, então quer dizer que há entre você e a parede uma força, tá? A mesma coisa a gente pode falar com relação a uma força magnética presente entre um ímã e um pedaço de ferro, beleza? Se eu pegar um pedaço de ímã e colocar esse ímã próximo a um pedaço de ferro, o ímã vai atrair o ferro, assim como o ferro vai atrair o ímã. Vou explicar sobre isso, vou falar sobre isso agora, tá? Então Newton, ele enunciou na sua terceira lei o seguinte, que toda vez que para toda força de ação existe uma correspondente força de reação, sendo ambas de mesma intensidade, mesma direção, sentidos contrários e aplicadas em corpos diferentes e de mesma natureza. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, que toda vez que eu tiver dois corpos se interagindo, você interagindo com a parede, você interagindo com uma bola de futebol, você interagindo com uma garrafa, a mesma força que você aplica sobre a parede, sobre a bola, sobre uma garrafa, a parede, a bola e a garrafa aplica em você. Mesmo módulo, mesmo valor, mesma direção, sentido contrário. Aplicadas em corpos diferentes, ou seja, você aplica na parede e a parede aplica em você, e de mesma natureza. Por exemplo, uma natureza de contato. Tá? Então, quando nós falamos a respeito da terceira lei de Newton, eu estou falando de situações que diz o seguinte, que a força que eu aplico sobre um determinado objeto é a mesma força que esse objeto aplica sobre mim, certo? Mesma direção, mas sentido contrário, aplicadas em corpos diferentes e de mesma natureza. Um exemplo disso, a gente pode falar com relação a um ímã e um pedaço de ferro, por exemplo, aqui da figura. Tá? Se eu coloco esse ímã próximo desse pedaço de ferro, vai surgir uma força de atração entre os dois, ou seja, o ímã vai atrair o ferro, assim como o ferro vai atrair um ímã. Então esse par de ação e reação, essas forças de ação e reação que vão surgir, elas vão ser os seguintes, elas têm que, primeiro, elas vão possuir a mesma intensidade, segundo, elas vão ter a mesma direção, terceiro, elas vão possuir sentidos contrários, quarto, elas vão ser aplicadas em corpos diferentes, e quinto, elas vão ser de mesma natureza. O que isso significa? Significa dizer o seguinte, que se qualquer uma dessas forças, dessas condições, for quebradas, eu não vou ter mais um par de ação e reação, tá? Ou seja, quando o ímã exerce uma força sobre o ferro, se o ímã está exercendo uma força de 10 newtons sobre o ferro também vai exercer uma força de 10 newtons sobre o ímã. Se o ímã está aplicando uma força de direção horizontal no ferro, o ferro também vai aplicar uma força de direção horizontal sobre o ímã. Se o ímã está aplicando uma força da direita para a esquerda, o ferro vai aplicar uma força da esquerda para a direita, sentidos contrários.
Se o ímã exerce uma força sobre o ferro vai exercer uma força sobre o ímã. Beleza? Ou seja, corpos diferentes. Se o ímã está exercendo uma força de origem magnética sobre o ferro também vai exercer uma força de origem magnética sobre o ímã de mesma natureza. Se qualquer uma dessas 5 condições for quebrada, eu deixo de ter um par de ação e reação e eu não tenho mais uma situação de terceira lei de Newton. Beleza? Tá claro isso? Agora, uma outra coisa que a gente pode falar, um outro exemplo que a gente pode citar, é com relação, por exemplo, a uma mesa. Vamos supor que eu tenha uma mesa, beleza? Tem uma caixa que esteja apoiada sobre essa mesa. Deixa eu só fazer uma mesa aqui bonitinha, certo? E eu pego uma caixa e coloco em cima dessa mesa. Primeira coisa, se eu fizer, deixar ela parada bonitinha, assim, quais são as forças que atuam sobre essa caixa? Eu vou ter pelo menos 2 forças que atuam sobre ela. Eu vou ter aqui a força peso, certo? Que é a força gravitacional, que é a força que a Terra exerce sobre essa caixa, puxando essa caixa em direção ao centro da Terra. E eu vou ter aqui uma segunda força, que é o que nós chamamos de força normal, que é a força que a mesa exerce sobre a caixa, tá? A força normal e a força peso são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção e sentidos contrários. Beleza? O que eu quero dizer com você é o seguinte, é que a força normal e a força peso não é um par de terceira lei de Newton. Ou seja, apesar da força normal ser igual à força peso, ter a mesma direção, direção vertical, e terem sentidos contrários, ela não é um par de terceira lei de Newton. Por quê? Porque elas não são aplicadas em corpos diferentes. Tanto a força peso quanto a força normal são forças que são aplicadas no mesmo corpo, são forças que são aplicadas na caixa. Então ela não é um par de terceira lei de Newton, porque uma das condições já foi quebrada. Tá? E além disso, elas não são forças de mesma natureza, ou seja, a força-peso, a força gravitacional, ela é uma força de campo, enquanto a força normal é uma força de contato. Elas não têm a mesma natureza. Então a força normal e a força-peso não é um par de terceira lei de Newton. Por quê? Porque elas não são aplicadas em corpos diferentes, elas são aplicadas no mesmo corpo, e não são de mesma natureza. Uma é de contato e a outra é de campo. Belezinha? Pessoal, encerra aqui então essa nossa videoaula a respeito das leis de Newton, tá? Espero que tenha ficado claro as 3 leis de Newton, assim como o conceito de equilíbrio, de referencial inicial, o conceito de massa. E numa próxima videoaula a gente vem aplicando essas leis de Newton no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Beleza? Então, um abraço, fica com Deus e até a próxima videoaula. Tchau! Now